Eu falo de eat, e até pelo horário me dá fome, né? Eat. É, ou seja, E-A-T. E-A-T. Isso é um termo relacionado à autoridade. E a ausência desse termo, dessa técnica que a gente vai falar a respeito do EAT, muitos sites não tinham, principalmente sites do segmento de saúde e de finanças, fintechs. A gente presenciou que vários deles tiveram uma queda muito significativa no tráfego orgânico. Todos os gestores de sites entraram em pânico. O que aconteceu com o meu tráfego? Caiu tudo. Eu só tinha presenciado isso em alguns outros momentos, quando o Google começou a considerar mais a indexação mobile first, responsiva, aquela coisa toda. Mas o EAT, cara, veio, pá, deu uma pancada num monte de gente, e a gente começou a entender que vários conteúdos, principalmente dessas duas áreas, para poder ficar mais fácil o entendimento, finanças e saúde, o Google começou a entender que, cara, quem é o Leandrinho para falar de saúde? Não tem autoridade nenhuma. Quem é o Bazon para falar de finanças? Não tem autoridade nenhuma. Então, consequentemente, eu preciso, e agora eu consigo entender, eu, algoritmo, que esses caras aí não têm autoridade para falar de finanças e falar de saúde. Logo, eu vou reduzir um pouco a relevância deles e vou dar uma relevância maior para quem realmente tem autoridade para falar sobre esses assuntos. Então, precisou que várias pessoas por trás desses sites comecem várias técnicas de SEO para poder melhorar a autoridade, né? Esse foi o pano de fundo aí, que é o que eu tinha comentado que a gente ia trazer para vocês aqui hoje. E afinal, cara, o que é o EAT? Tá, o EAT, né, é uma sigla em inglês que é Expertise, Authoritativeness e Trustworthiness do seu conteúdo. Expertise, autoridade e confiabilidade. Ele se aplica a praticamente todos os tipos de site, mas ele é mais focado naquela categoria chamada Your Money, Your Life, ou seja, conteúdo que influencia a vida das pessoas, tá? E o EAT, ele é podemos dizer que ele está relacionado com as diretrizes dos revisores manuais do Google. Eles têm isso como fonte, eles têm que analisar se um site ele tem expertise, ele tem autoridade e ele passa confiabilidade. Então, essa documentação, ela é pública, chama Quality Raters Guidelines do Google, são 170 páginas, que vazaram há uns 6 anos atrás. Não se falava em EAT na época, tá? Mas havia menção já nesse documento. Desde então, desde que vazou, o Google teve que assumir que realmente existiam revisores manuais. Esses caras trabalham no quê? Em alimentar o algoritmo. O Google, porque os inputs que eles colocam ali de analisar os sites servem para quem? Para o RankBrain, para o BERT, entender melhor as nuances do ser humano, consequentemente, chegar mais próximo de pensar como nós, humanos, o algoritmo. Então, por isso que a gente fala que o algoritmo, ele ainda está na fase de machine learning, deep learning. E essa é a fase que ele não pensa sozinho, não é inteligência artificial ainda, não é AI. Ele precisa de inputs. Então, o Google tem esse bando, são mais de 10 mil bandos, né? Mais de 10 mil pessoas espalhadas pelo mundo analisando os sites com base no EAT. E, basicamente, ele olha para sinais básicos. Leandro, quanto tempo tem o blog da PIC? Cara, quase desde a fundação da empresa, não. 12 anos. Não, vamos colocar uns 8 anos aí. Uns 8 Quanto? anos. 8 anos. Tá. 8, 10 anos, eu acho. Desde a criação do blog, quando você colocou os artigos lá, você tinha autores, né? Sim, sim. Básico. Já sempre foi assim. Eu não sei o que aconteceu em algum tempo que a pessoa... Indianos anônimos, Valmir. Que alguns anos o pessoal parou de colocar isso nos blogs. Por quê? Porque começaram a terceirizar muito conteúdo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E aí, o que o Google começou a ver? Que esses conteúdos tinham
as técnicas para chegar até o topo, e era um conteúdo que muitas vezes, principalmente nessa categoria Your Money, Your Life, né, o conteúdo que muda a vida das pessoas, estava chegando coisa no topo que não era correta. Estava falando de saúde, estava falando de finanças, e dando dicas, conselhos errados. E o Google não quer, de maneira alguma, ranquear conteúdo que gere uma má experiência. E olha só, não é só má experiência no site, é uma má experiência para a vida das pessoas. Apesar dele ter removido da missão dele o Don't Be Evil, ele continua zelando pela nossa vida, nossa qualidade de vida. E aí ele chegou com essa métrica, digamos assim, né, que foi o EAT, que até não faz parte do algoritmo ainda, mas que em 2018 o Google conseguiu aplicar isso em sites da área médica e da área da saúde que não atendiam as diretrizes básicas. Aí você vai falar, beleza, então teve aquela limpeza, tal, bonita. Só que, cara, eu tive um caso ao contrário de tudo isso aí. Por quê? A gente começou um trabalho justo depois 6 meses depois da Medic Update com a doutora Ana Escobar, da Globo. Aquela lá do bem-estar e tal, mais velhinha, cara, muito gente boa ela. E aí a gente pegou o trabalho no começo de janeiro, 6 meses depois da Medic Update, que afetou sites de saúde, que caíram. E aí ela falou, desde agosto do ano passado eu vinha perdendo tráfego. Putz, já cheguei lá, falei assim, já sei o que é, né? Mas, ô louco, doutora Ana, né? doutoraana.com.br e tal. Ou Ana Escobar, não lembro qual que é o domínio dela agora. E aí ela falou assim, mas eu sou a doutora Ana, eu tenho isso aqui, tô na Globo, pá. Aí, cara, uma análise básica no site dela não tinha uma referência que comprovasse que ela fosse a doutora Ana. Os artigos, nenhum tinha ela como autora, não tinha uma página de autor, não tinha um link, ela é tão famosa que ela tem uma página na Wikipedia, certo? Não tinha vínculo nenhum com a página da Wikipedia dela, não tinha nada. O que a gente começou a fazer? A gente começou a construir os sinais para mostrar ao Google que a doutora Ana era a doutora Ana. Entende? Isso aqui remete lá no que a gente começou no começo, pessoal. Que a gente falou no começo dessa live. Mostrar as referências, mostrar as entidades que você tem, mostrar suas relações, a sua presença online é muito importante. Doutora Ana tem presença online, só que ela não estava conectando os pontos. Lembra que eu falei das minhas redes sociais, que vincula com o meu site, que puxa aqui, que leva para lá, que eu vou na API, que falo que eu sou da Red Hog. É isso. Essas são as conexões. Ela não tinha o básico. Consequentemente, depois que a gente ajustou isso, começou a melhorar. Olha, muito bom. E Haiti, né, cara, causou um terror em vários sites, até todo mundo entender o que estava acontecendo, aquela coisa toda. Mas realmente, cara, muitas pessoas com essa terceirização aí de conteúdo acabam não tendo o autor ali, né? Fica oculto. E aí, é aquela coisa. Se a gente pensar numa concepção de blog, não existe um blog sem um autor. Ponto. Da mesma forma que um jornal, não existe sem ter o jornalista quem escreveu a matéria, né? Então, se você está ocultando uma informação, talvez ela não seja confiável, não seja relevante, logo o Google não vou priorizá-la para entregar para os meus usuários. Então, quer ver uma coisa que muita gente acha que é ruim, mas na verdade contribui para o seu EAT? É fazer referências ao seu conteúdo. Você está falando sobre, como eu dei o exemplo, sobre dados estruturados, menciona o Speakable, e o seu conteúdo ele é uma referência sobre isso, faça links para fora. Fazer link de saída para o seu conteúdo ajuda a aumentar a sua autoridade, ajuda a comprovar a veracidade dos fatos, ainda mais se você linka para sites de boa autoridade. Pense nisso. Cara, é básica a parte do EAT que o Google analisa. São muitas coisas, são 170 páginas, mas é clareza no ponto de contato. Quem está por trás daquela empresa?
A gente vê muito sitezinho aí de empresa até, que faz um template, coloca dentro na página do Quem Somos, foto de stock image caramba, fugiu o nome do banco de imagens famoso aí. Sabe? Não é o cara, não é a pessoa, não, sabe? Não faz um link com a rede social dos caras, não coloca um LinkedIn, não estabelece. O Google está procurando isso, ele quer saber se realmente aquela empresa que ele está posicionando na primeira posição, que está oferecendo, seja serviços de SEO, desenvolvimento de sites ou da área médica, é real, existem pessoas por trás daquilo. Então, clareza nos pontos de contato. Você tem uma sede, coloca o endereço, vincula com o seu Google My Business, faça as conexões, pessoal. Mostrem para o Google que vocês são reais. Eles falam, não, mas eu sou real, eu tenho o meu e-commerce aqui e tal. Aí você vai ver o e-commerce não tem endereço, não tem política de troca, não tem política de privacidade, não tem nada. Aí você vai... O Google olha isso, é isso que ele está olhando. O IAT é isso. É mostrar... Você mostra para o Google e para o seu cliente, para o seu possível cliente, que você é uma empresa de índole, de respeito, que tem pessoas por trás daquele e-commerce ou por trás daquele site. Cara, o básico é avançado, velho.